a igreja uma vez mais com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Coração grato pela rica oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite, pois sei que veio dele mesmo, pois a gente só é movido se o Senhor assim permite. E eu senti, quero agradecer ao pastor Wallace e pastora Evelyn, porque é grande responsabilidade trazer a palavra de Deus à igreja de Jesus Cristo, porque é dele, né? Foi comprada por um alto preço. Então tudo que nós falamos aqui prestaremos conta no grande dia. Então é com grande tremor mesmo. Assim como o pastor Wallace falou muito bem quando testemunhou a vocês sobre a vida dele pastoral, eu confesso aos irmãos que durante esse período todo de caminhada, né, recebendo as promessas, recebendo as profecias, eu confesso aos irmãos que num processo a gente não imagina um terço do que a gente vai viver, do que a gente vai passar, né? A gente não imagina. E a gente se coloca na dispensação do Senhor, na liberdade dele usar, mas quando é chegada a hora, a gente faz igual Paulo, dura coisa que o Senhor fez. Quando a pastora Evelyn cogitou, o pastor Wallace, né, entrou em contato com o nosso pastor, que manda saudação aos irmãos, um grande abraço a vocês, porque ele também ama muito essa igreja, ele tem muita estima pelos nossos pastores aqui. Assim como eu disse anteriormente, nós temos um carinho muito especial, porque nós entendemos do Senhor, quem nos aproximou foi Ele. As igrejas elas têm que caminhar assim, alicerçadas, porque nós somos o povo de Deus. E somos nós que iremos fazer a diferença nessa terra que jaz do maligno. Então a gente precisa ter essa união, né? Sabemos que não são todos, né, que têm a seriedade com a palavra de Deus. Mas assim como nós, da Batista Ágape, temos a graciosa gratidão a Deus por estar nessa noite aqui, podendo comungar com vocês, sentar à mesa com o Rei, participar de um culto de batismo, que é um dos cultos que eu mais amo na vida. Eu me senti presenteada desde a hora que eu desci do carro, porque a primeira coisa que eu enxerguei foi a mesa. E eu disse, obrigada, Jesus. Glória a Deus. E aí, ao entrar, o pastor falou, hoje vai ser um grande dia, teremos batismo. Eu falei, estou entendendo, Jesus. Muito obrigada, assim, pelo privilégio e pelo presente. Porque fazer parte desses momentos, para alguns pode ser algo banal, mas para mim é profundo demais. Amém? Mas vamos iniciar aqui. Eu estou com os presbíteros da Igreja Batista Ágape, o casal aqui de missionários também, o Ada, o Luca, a Graziela, a Adriana, a nossa fiel escudeira, Cléo, diaconisa Cléo, presbítero Lucimar, presbítero João, presbítero Sueli, Sara, adoradora Sara, que também é do louvor, do teclado. E para a glória de Deus, o Senhor preparou esse povo lindo. E eu também fui surpreendida, porque quando a gente é convidado, né, a gente deixa a casa lá funcionando, porque a igreja não para, porque o pastor sai para pregar, a igreja tem que continuar. Então eu não quis mover as peças, e até falei com a pastora, tem um casal que vai me levar, eu nem chamei, porque eu não quero, né, tentar ninguém vir comigo. Mas Deus preparou esse grande exército. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, glorifico ao Senhor por essas portas abertas, por essa igreja ser situada nessa rua gloriosa, no Jardim Novo Horizonte. E eu sei, irmãos, que na nossa visão humana a gente não tem discernimento que Deus ele já tem feito. E eu acho que é por isso tantas lutas, tantas batalhas e tantas opressões que a gente tem vivido no dia a dia, que isso tem adoecido muita gente, que isso tem minado as emoções e trazido muita enfermidade até aos nossos corpos, porque a gente tem vivido um tempo que Deus tem despertado a igreja para se preparar, porque nem começou, uai. Mas as coisas elas estão cada vez mais apertando, e Deus vai apertar mais. Então toda oportunidade que vocês tiverem, que em nome de Jesus vocês abracem, tá bom? Que vocês peguem, porque vocês, foi o que eu falei aqui para o pastor, nós trabalhamos para Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos por causa de Deus. Então é a Ele. Nunca espere
suportado por ninguém ou ser enxergado por alguém. Se tem oportunidade, abrace ela, porque vai chegar a hora que a gente vai sentir vontade desse pão e a gente não vai ter. Vamos sentir saudade de beber essa água, mas também não vai ter. Então, que Deus possa nos fortalecer, amém? Amém. Lá em Efésios capítulo 1, a minha versão é NAA, meus irmãos, eu não sei, eu esqueci de consultar qual que era a versão que vocês usam, mas a palavra é a mesma. No versículo 3 vai dizer assim: bendito seja o Deus Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só mais uma vez, meus irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, nosso Pai, mais uma vez Ele atesta o amor dEle por cada um de nós. O nosso Senhor, Ele é soberano, Ele é bendito. E suas bênçãos, sim, no dia a dia, vai nos mostrando o cuidado e o interesse dEle por cada um de nós. Amém. Mas eu venho falar com vocês essa noite sobre um assunto que muitas vezes parece ser simples, mas ele é mais profundo do que a gente imagina. E não é só uma abertura para vocês entenderem que eu abri o que eu vou finalizar. A gente vai estar trabalhando com vocês o texto de Gênesis, no capítulo 12, onde o título é Seja uma Bênção. Amém? Vou falar sobre o patriarca, que iniciou aí a história, a dispensação dos patriarcas da igreja, que é Abrão, a princípio é Abrão. Logo a narrativa vai dizer que o Senhor muda seu nome. Mas eu quero falar desse homem que morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, a mais de 1850 km da terra prometida, cujo Deus enviaria. Lá no capítulo 12, no verso 1, vai dizer: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Verso 2: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Até aqui, tá, meus irmãos? Aleluia. Vou orar só mais uma vez, amém? Pai bendito, cuja face estamos, Senhor, neste momento quero me colocar, Pai, em total dispensação, Senhor. Na verdade, desde quando eu recebi o desafio, ó Senhor, de ministrar a Tua palavra nesta casa, o Senhor vem trabalhando na minha mulher interior. Há dias, há luas, as estações, ó Pai. Pois Tu sabes, Senhor, que a minha vinda a esta casa tinha uma programação, uma agenda humana. A gente estava vendo as possibilidades em outros meses. Mas assim não foi da Tua vontade. Nessa noite, aprove-te me trazer a este local para falar, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai. Para falar à Tua igreja dos Teus atos de salvação. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Nós não temos nada, Pai, mas tudo de bom que temos, Senhor, nessa hora ofertamos a Ti. Senhor, receba, Pai, essa noite a adoração. Prepare o coração e a mente dos Teus filhos para receber a Tua palavra, Senhor. Senhor, dirige a minha vida nessa hora, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar à igreja, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, edifica esta igreja, glorifica o Teu nome, pois oro e consagro este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Irmãos, todos sabem que aqui inicia, nesse capítulo 12, mais um processo do ato de salvação, da promessa que nós recebemos lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor faz a promessa ali, dizendo à serpente
que da mulher viria aquele que pisaria a cabeça, esmagaria a serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. E nessa narrativa, nós vemos que foi passado o tempo e as coisas foram acontecendo na terra, né? Um irmão matou outro irmão, houve um desentendimento. Eva ficou na depressão durante muitos anos, com certeza, pela perda de um dos filhos, pelo coração do outro filho, né? Ter se rebelado contra Deus. E ali, passado de muito tempo, veio, né, a possibilidade da madre novamente ser gerada. Então, o Senhor novamente os visitou e os abençoou com Sete. Sete, né, também, a linhagem foi indo. Novamente começou a terra a se corromper, mas veio Noé. Deus viu graça na vida de Noé, um homem íntegro, um homem reto diante de Deus. Então ali o Senhor começou a alicerçar novamente a promessa dele na linhagem de Adão, né? Vocês podem ver que está ali, né? Dela nasceria. Então da linhagem de Adão veio Noé. E Noé teve 3 filhos, esses casaram, e a terra estava daquele jeito, parecendo com os dias de hoje, né? Não se difere em nada. E o Senhor viu que não dava para continuar daquele jeito. Então ele decretou, ele deu uma sentença à terra. Mas naquele homem que estava com o coração voltado a ele disse que construiria aquela arca, né, para salvar a família dele, um casal de cada animal, e dele o Senhor novamente instituiria o povo, né, na terra, pois eles também vinham da linhagem de Eva. Passado mais um tempo, né, Noé partiu, ficou os filhos, e aí todo mundo sabe que no capítulo anterior, os descendentes, né, o povo, os antepassados de Abraão, era tudo bênção, né? Tudo bem abençoado. Então vocês viram que ali no coração daqueles homens também se corrompeu, e eles quiseram fazer algo que viesse marcar a posteridade deles, né? Por assim dizer. Quiseram seu nome ser exaltado, ser glorificado. Então ali juntou a construção da Torre de Babel. E aí Deus não se agradou muito, né, dos intentos do coração, porque muitas vezes a nossa intenção pode ser até bonita aqui nessa esfera humana, mas os nossos atos de injustiça sobem de uma forma diferente, e Deus recebe diferente. Cada ação nossa aqui na terra tem uma entrega lá no céu. Então, o Senhor foi lá, confundiu, e o que eu quero dizer para vocês? Repartiu novamente aqueles povos, dispersou sobre a terra. E aí estava um Deus nos acuda. Por quê? Porque ali naquela época poucas pessoas tinham a revelação dos mistérios, poucas pessoas conheciam Deus verdadeiro. Poucas pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Abraão não é uma delas. Porque Abraão, ele era da terra do Ur dos Caldeus. E quando o Senhor falou para ele, saia da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, é que a coisa não era muito boa. O que acontece? Ali tinha um centro muito grande, né? Eles cultuavam a deusa chamada Lua. E Abrão, por quê? Abrão significa Pai excelso, Pai elevado, né? Logo mais para frente o Senhor altera tudo isso e usa a favor, transformando e abençoando a vida espiritual de Abraão. Porque o nosso nome diz muito sobre quem nós somos. Eu, quando eu vi o meu, falei, Senhor da glória, me ajuda. Olha isso. Gente, Carla significa forte, então vocês imaginam, né? Falei, me ajuda. Então quer dizer muito sim sobre quem nós somos. E os pais daquela época, eles olhavam o filhinho, conforme ele nascia, eles viam as características e eles batizavam com o nome. Então, Deus ia abençoando conforme tudo isso era sugerido. E Abraão também, um homem simples, né, que seguia essa cultura da época, que vivia no mundo de falsas ideias. Nem parece que o mundo que a gente vive, né, pastor, que a gente está inserido. Vivemos num mundo que é tanta vozes, que hoje eu tenho visto muito crente se confundindo por aí.
muito barulho, meus irmãos. É muita porcaria no mundo. E tem aumentado. Infelizmente, grande parte do povo de Deus não tem usado isso a favor deles, não. Porque a gente tinha tudo, ferramentas nas nossas mãos que poderiam ser transformadas em bênção. Mas desde os nossos pais, a gente oferta isso ao inimigo e ele vai tomando posse. Afinal de contas, o mundo jaz do maligno. Então, aquilo que poderia ser ferramenta de poder, de glória, infelizmente, a gente hoje paga um alto preço, até para usufruir dela, quando se é necessário. Que são as mídias, a TV, o rádio, tudo isso, antigamente, era coisa do diabo. Por quê? Mal interpretado. Por quê? Mal utilizado. Porque as pessoas naquela época não tinham discernimento de que aquilo ali poderia ser uma potência para alcançar vidas. Hoje alguns tentam, mas é tanta gente falando que a gente tem até medo de acessar, ouvir, né? De compartilhar, de dar um like. Eu mesma sou uma que eu procuro. Sabe quem eu escuto, meus irmãos? Quem os meus pastores indicam. De verdade. Eu procuro ouvir quem os meus pastores indicam. Porque é muita teologia, é muita teoria, é muito isso, é muito aquilo, e as pessoas estão muito cheias de si mesmo. Quando você vai ver a fundo, nada é para a glória de Senhor. Então, este homem, servindo essa deusa Lua, né? Abrão, um homem excelso, né? Então, o nome dele, provavelmente por aquela cultura, essa cultura muito ligada a astros, estrelas, né? Segundo os estudiosos, os rabinos, eles diziam que Abraão poderia ser um suposto astrólogo, algo do gênero. Ele tentava adivinhar o futuro, então ele passava muito tempo olhando para cima, que é um lugar que nós devemos mesmo passar mais tempo olhando para cima. Até que ele fale do alto conosco. E Abraão ficou olhando para cima. Lembre-se, ele, desse povo aqui, ele também não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele era um homem simples, inserido numa cultura pagã, ele era um homem pagão. Porém, quando Deus o chamou, Deus viu dentro, que o nosso Deus é onisciente. Ele falou com muita ousadia, na sua soberania, com muita convicção, que Abraão iria ouvir e atender. Então ele disse a ele: saia. Aqui, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra. Essa foi a primeira atitude que Abraão precisou ter. Foi a primeira ordem de Deus sobre a vida dele: saia da sua terra. A segunda ordem: da sua parentela e da casa dos seus pais. Só que, meus irmãos, isso a gente não leva para o literal, tá? Porque Deus, ele não isolou Abraão que não pudesse ter contato com os familiares, com a parentela. Entenda, Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e aonde ele estava era uma terra que profanava a Deus. Ali Deus não poderia trabalhar de maneira alguma na vida daquele homem e de nenhum daquele povo. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Então, dentre todo aquele povo, a luz brilhou em um, e Deus usou deste um para poder continuar o seu propósito. Então, Abrão, o nosso primeiro pai, e o pai da fé, um homem de fé, um homem que vai falar sobre fé. E aqui, Abrão, ele teve que deixar essas três coisas, fundamentais, que proporcionava a ele o quê? Conforto, segurança. Porque imagina, tá na casa dos pais, tá vivendo aquela vida monótona, todo dia vai lá, faz aquilo. De repente, uma voz fala com ele, dá uma ordem para ele, uma não, três. Mexe no geral. Então ele foi lá, pegou a família dele, Sara, o sobrinho, A princípio, aqui mostra o capítulo 12 sobre a chamada. Mas a gente sabe que quando Abraão está aqui no capítulo 12, ele já se encontra na terra de Harã. Então, foi no capítulo anterior, ainda quando ele estava em Ur, foi a chamada de Deus para a vida dele.
E ele foi um homem obediente. Quantas vezes nós estamos presos na nossa zona de conforto e Deus nos chama para fazer algo para Ele? Primeiro, devido à nossa zona de conforto, a gente autossabota a voz de Deus, colocando, dizendo: acho que isso é coisa da minha cabeça, acho que não é Deus que está falando, não. Vou esperar uma confirmação. Vou esperar uma confirmação, porque eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Meus irmãos, hoje em dia a gente tem muita dúvida. E por que essa dúvida? Por que esse coração incrédulo sobre a voz do Senhor? Ele fala, ele falou, ele fala e ainda falará com os nossos. Né? Tem coisas que hoje nós fazemos, assim como Abraão fez, que ele não viu. Ele não podia contar ele não viu, ele não tem noção que nós estamos aqui. E nós somos cumprimento da promessa dele. Ele não sabe, mas estamos aqui. Quando chegar na glória, ele vai conhecer os nossos rostinhos, com certeza. Mas assim, quantas vezes, né, a gente recebe e a gente coloca dúvida naquilo que Deus tem colocado no nosso espírito. Se você tem dúvida, não luta sozinho, apesar que tem lutas que é só nossa e de Deus. Mas existem direcionamentos, irmãos, que Deus nos dá, que nós temos pais, pastores, que pode nos dar luz, orientar. Ele vai fazer entrevista com a gente, vai perguntar: olha, mas como está a sua vida? O que você tem estudado? O que você tem feito? Para ele saber se aquilo que Deus está proporcionando está ligado e vai ser bênção. Porque assim como Deus está falando, o inimigo das nossas almas, com muita pressa, está passando a rasteira geral, levando muitos de nós a vergonha e envergonhando o nome dele. E ai daquele, a nossa estabilidade, meus irmãos, elas serão alteradas em desafios com Deus. Lá em Hebreus vai dizer: ora, a fé, que é o dom de Deus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção ou a prova de fatos ou de coisas que não se vê. Glória a Deus. Abraão entendeu uma coisa que nós não temos entendido no tempo presente: que a fé, ela é um dom de Deus. E para que eu receba o dom de Deus, como eu peço para receber o dom da palavra, como eu peço para receber o dom da sabedoria, o dom da profecia, eu também preciso dela. Para que todas essas outras coisas e objetivos sejam alcançados na minha vida, eu preciso ter fé. Para viver nesse mundo, irmãos, precisa ter fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos agradar o nosso Deus. Pela fé, vamos ter que sair da nossa zona, sim, de conforto. Vamos ter que deixar algumas coisas da nossa vida. Vamos mexer com o nosso comodismo. Muitas vezes a gente não quer. Eu não queria. Não queria. Estava bom do jeito que estava. Quando o Senhor me chamou, eu entrei muito cheia de mim, mas eu achava que era dele. Muito cheia de informação minha e que eu pensava que era dele. Quando a pastora Evelyn falou: olha, vocês, né, fizeram essa pessoa que está aqui hoje. Meus irmãos, a minha igreja me forjou e me forja ainda até os dias de hoje. Eles têm ensinado, eles nem imaginam o quanto eles pregam para mim, o quanto eles têm tido paciência comigo. Sou falha, faço biquinho para Deus muitas vezes. É difícil, são lutas que nós temos, porque não é diferente da de vocês. A diferença é que aquilo que Deus entrega na sua mão, Ele vai prestar conta. E se Ele está entregando um ministério na sua mão, não faça como aquele homem que enterrou. E o seu Senhor chegou no último dia e pediu conta. Não faça como esse homem. Frutifique, multiplique para a glória de Jesus. Amém? Abraão, ele teve fé. E essa primeira ordem, sair, abandonar tudo, muitas vezes a gente precisa. Muda o roteiro, muda o GPS, muda a direção. O que Deus tem requerido de vocês para mudar, que está sendo tão difícil? Seja no seu trabalho, porque muitas vezes no trabalho nós somos tentados demais. E demais. Seja na faculdade,
a zona de bombardeamento, mexe muito com a nossa mente, muitas vezes consegue até nos persuadir, que aí vão ficar criando dúvidas, e a gente daqui a pouco, tudo aquilo que a gente cria, a gente começa a colocar dúvidas sobre esse relacionamento. Muitas vezes é uma amizade. Eu vejo isso aqui, gente, também na vida do novo convertido. Como o novo convertido sofre? Porque eu, outra hora, era como Abrão. Eu também servia outros deuses. Servi por muitos anos outros deuses. Servi a Satanás por muitos anos. Um dia ele falou comigo também: ei, sai do meio aí desse povo. Sai do meio dessa gente. O povo falar, porque Deus não falou comigo igual falou com Abraão. Deus falou comigo através de servos e servas. Eu não queria lá ouvir, crente falar na minha orelha. Não queria ouvir. E Deus falou poderosamente por muitas vezes comigo. Falou das promessas, eu dava gargalhada, gente, quando eles falaram que Deus entregaria uma igreja para que eu cuidasse, que eu casaria, que eu teria isso, que eu falei, Jesus, sabe de nada. Deus me livre. Era assim. Porque eu me intitulava ser católica, mas nem na igreja quase eu ia. Mas é a nossa cultura, né? Nascemos, nosso vô, bisavô, tataravô, todo mundo é, mas é o que eles são. Não importa se eu vou ter relacionamento ou não. Aqui foi diferente. Abrão teve um encontro impactante com Deus, e a chamada de Deus para Abrão foi irresistível, como aquele: siga-me. Foi dessa forma. Estrondou o espírito dele. E o Senhor falou ali poderosamente com o nosso pai Abrão. E ele não hesitou. Ele obedeceu. Ele largou tudo aquilo costumeiro dele. E para algo que não tinha nem substância. Porque a terra, para onde ele ia, ele nem sabia o endereço. Não tinha endereço certo. Ia virar um andarilho, vamos indo, né? Vamos indo. E como eu falei no início para vocês, até a terra prometida, 1850 quilômetros. Mas claro que ele não chegou e a gente pega, né, um avião, vai lá no Nordeste, volta, né? Não foi dessa forma, né? Era aqui, ó, perninha. Hoje em dia tem pessoas aí pertinho da igreja, mas tem a dificuldade de ir para a igreja. Por quê? Às vezes está com problema no carro, tem preguiça de pegar a condução. Às vezes não vai ter pro Uber porque dá um pouquinho mais do que o valor da condução. E aí você fala, eu vou gastar 50 centavos a mais. Não vou dar não? Não vou não. A gente fica se enganando, irmãos. A gente prefere ficar lá na nossa zona de conforto, ao invés de vir para a casa do Senhor, para ouvir as suas sagradas escrituras. Porque é isso aqui, irmão, medita nisso dia e noite. É dia e noite, é sem cessar. Isso é uma ordenança do nosso Pai para nós. Mas a gente medita mais no celular, no Zap, no Instagram, eu não acesso. E eu detesto quando, de vez em quando, minha filha vai assistir alguma coisa que ativa... Como é o nome lá dos aplicativos de dancinha? TikTok. Ai, gente, eu fico doente. Eu falo, como é que exclui esse negócio do celular? Toda vez eu excluo. O TikTok, aí tem os concorrentes do TikTok, eu sei que aí fica. E aquilo ali, irmãos, é uma alienação terrível. Porque é o momento que eu tenho para eu meditar, para eu buscar o que eu estou fazendo. Eu estou me alimentando, né? Eu estou deixando passar as coisas de Deus. Eu estou ali presa numa situação que não vai me trazer crescimento, não vai agregar em nada, não vai me fazer fluir e nem vai me santificar e nem vai garantir minha salvação. A nossa fé fingida não vai garantir que a gente entre no reino dos céus. E vocês sabem, eu ouvi uma palavra, e foi o que o pastor falou, né? A gente começa sorrindo, é confrontado, sai chorando, mas sai sorrindo também, né? É um misto de sentimento quando a gente está sendo ministrado com a palavra de Deus. E glória a Deus, porque Ele faz isso porque nos ama, né? Ele ama tanta gente, que Ele dá umas lapadinhas, mas Ele diz o quanto você é precioso e o quanto Ele te ama. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, amém? A segunda ordem
eu quero que vá para um lugar. Eu vou lhe mostrar. Vou mostrar para você um lugar, vai indo, né? O importante é você sair daí agora. Deu o primeiro passo. Às vezes, meus irmãos, as bênçãos, as promessas do Senhor ainda não aconteceu, porque você está esperando sinais demais, você não está tendo a atitude de dar um passo. E a gente precisa ser ousado. As coisas espirituais é dessa forma. A gente precisa ser ousado, dar um passo, não tomar decisão sem antes orar, sem antes pedir direção, sem antes buscar um conselho, porque muitas vezes a gente não entende as formas que Deus fala. Às vezes Ele fala em sonho, às vezes Ele fala com o seu vizinho, às vezes passou ali um negócio e Ele falou, e a gente está disperso, não vê. Aí você fica nadando nesse mar de ansiedade, porque é o que está inserido nessa sociedade no tempo atual, e você não consegue mais ouvir, porque é muita coisa. Então, ore, tire um momento, marque seus pastores, converse, sente, para que você possa entender qual é a promessa de Deus para a sua vida. O que Deus tem reservado para a sua vida. Ele tem um caminho que você deve percorrer. Assim como Abraão teve. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo também teve. Ele também tem na sua e na minha vida. Amém? Ele me confrontou muito, essa palavra me confrontou muito. Eu tinha preparado uma outra, ia falar lá em Timóteo, lindamente, fiz esboço, né, super ensaiada, bonita, não ia. E aí foi vindo, e eu falei, não, quero falar da sua zona de conforto. Essa palavra veio para mim, meus irmãos. Eu estava muito confortável no banco da minha igreja. Sou esposa de pastor. Mas nossa, para a glória de Deus. E isso não foi um mal, assim, foi algo assim que eu premeditei que ia acontecer. A gente tem muitos talentos lá para a glória de Deus. E eu creio que esse povo aí, ó, já está voando. Porque são pessoas muito capazes no Senhor. Muita gente que prega, muita gente com chamado pastoral, e glória a Deus. Então eu me alegrava, e eu falava, Deus, já foi, né? Deixa fulano ir, deixa fulano ir. Porque eu acho lindo, gente, eu acho que o corpo de Cristo, todo mundo tem que se movimentar. Não é parado não, parado a gente, eu sofro de algo aí que também veio de tudo isso, né? As coisas acontecem porque a gente planta. Eu sofro de algo chamado fibromialgia, não sei se os irmãos conhecem. E essa doença, infelizmente, ela sempre existiu, mas o nome dela foi batizado nesse século como fibromialgia, né? Muitas mulheres sofreram, partiram daqui para a glória, sem nunca ter tido conhecimento e nem ouvido dessa doença. Porque era pouco falada, era pouco notada. Então as pessoas, elas não tinham compreensão, né, disso. E às vezes isso nos pega de tal forma que acaba nos impossibilitando de dar mais naquilo que a gente gostaria de ir. Mas por que isso? Porque o tempo vai passando mesmo. Deus, Ele te chama, Ele pede para você sair da zona de conforto, só que você fica olhando, não, fulano é melhor, né? Deixa fulano, deixa Deus usar esse cara, deixa Deus fazer como... Né? Nunca é você. Você fica transferindo para os outros. Por quê? Porque tá bom, né? É uma delícia, não é, gente? É uma delícia sentar e ouvir a palavra de Deus, é uma delícia. Não ter que preparar, é bom, porque tira você do seu conforto. Então, muitas vezes eu ficava vendo meu marido lá sangrando, não que eu não orasse, minha vida de oração ela sempre foi uma vida ativa. E Deus agiu com misericórdia na minha vida, por conta da oração. Mas Ele permitiu que eu apanhasse, bastante. Eu apanhei, e eu ainda apanho. Eu não sei se Ele continuaria apanhando, mas quando eu sabe assim, Ele precisou mudar algumas rotas da minha vida. Ele precisou me colocar em lugares que eu não queria. Ele precisou fazer coisas que eu não gostaria de receber, que eu não gostaria de ouvir. Precisou coisas me confrontar para que eu entendesse que a minha vida pertence a Ele. E quando Ele chamar, eu devo ir. Quando o pastor Wallace falou lá, em nome de Jesus, o que eu faço com você? Quando ele falou que o pastor tem fé, ele falou que eu pregava, irmãos. Eu só testemunho as dádivas de Jesus. Por quê? Porque todos nós, como foi cantado, somos ministros, amém? E tudo que nós aprendemos e vai sendo transformado nas nossas vidas é para que nós sejamos um canal na vida de outros. Amém. Que foi o que aconteceu com Abraão. Lá no verso 2, né, o Senhor começou a fazer uma promessa condicionada, né? Ele falou,
farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Lá no capítulo 11, que eu falei com os irmãos, no versículo 4, o povo se reunia ali para fazer aquela torre, porque eles gostariam que seu nome passasse gerações e gerações, e o nome deles lá bem no topo. Olha aí. Esqueceram tudo que seus pais foram passando, porque eles tinham conhecimento de Deus, não era tão cru assim. Só que eles não tinham temor, não tinham mais pudor, né? E eles queriam que seu nome fosse exaltado. Aí o que Deus fez? Peraí, vou descer aí. Tem até uma comparação, né, lá de Gênesis 11 com Atos, né? 11 também, tem ali uma comparaçãozinha da diferença do partir de línguas, né, para aquele que entende a língua, né, falada e todas as nações entendendo, né, a língua repartida, a língua do Espírito Santo. E quando Deus quer falar, Ele não precisa que você faça o inglês, que você é bom, principalmente se trabalhar. Mas se Ele quer falar, Ele só precisa que você seja disposto, voluntário de coração. É só isso que Ele precisa. E ali aquele povo ali, ele queria que o nome deles fosse engrandecido. Só que acontece, Deus só vocês querem. Mas não fizeram nada que promovesse tal evento. Então, aqui o Senhor encoraja Abraão, né? Faz uma promessa encorajadora. Ele impelido em seguir as ordens de Deus, em total ato de fé, porque ele não tinha destino, né? Ele não sabia de nada, nada era sólido, era tudo pela fé, pelos olhos da fé. E assim o crente deve viver hoje, pelos olhos da fé. Às vezes a gente está muito frio, meus irmãos. Eu sei que o amor de muitos esfriaria, mas a gente está gelado demais. A gente está muito incrédulo. Às vezes os pastores estão falando, você está no seu coração duvidando. Às vezes a gente está questionando ali o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A gente está ficando muito cheio de nós mesmos. E eu acho que Deus de fato precisa fazer alguma coisa para que a gente venha descer, para que Ele possa aparecer de fato. E aqui, né, nessa atitude dirigida, nós precisamos ter isso. Precisamos ter uma atitude, mas ela precisa ser dirigida por Deus em todo o tempo, guiada pelo Senhor. Elas precisam ser relevantes. E quais mudanças dentro disso? Muitas vezes é mudança de trabalho, muitas vezes é mudança de endereço, muitas vezes sai daquela turma, sai daquele povo, sai do meio daquela contenda, para de dar ouvido, porque às vezes a gente leva muito aqui, ó, parte de igreja, o pai Abraão foi o pastor, né, do rebanho dele e tudo mais, mas não, está no nosso cotidiano. Deus fala para a gente, é na nossa casa, é no sentar na mesa com a nossa família, muitas vezes discutir assuntos que não competem a nós, nem abrir a boca. Porque muitas vezes a gente está inserido no contexto de uma família que nem todo mundo é crente, mas eu sou. E o meu papel na minha casa é ser luz, é falar do amor dele, é ser a diferença, não compactuar com as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes a gente dá muito ouvido e a gente acaba ali sendo inserido naquele problema. E Deus vai cobrar isso da gente, porque Ele nos chamou para ser luz, não para ser contendeiro, fofoqueiro, né? Ouvir coisas que não edifica a nossa fé em nada, não nos faz crescer. E mudar, gente. A gente valoriza muita coisa. E as coisas do reino, nada. As coisas ministeriais, nada. A vida com Jesus, nada. A gente valoriza, às vezes, situações que não nos compete, não cabe pra gente, sabe? Amizades, né? A gente valoriza o futebol. Hoje é dia de futebol, mas hoje tem um compromisso da igreja. O futebol, a gente coloca desculpas. E depois dessas desculpas, a gente quer que Deus entenda que aceite e nos perdoe. Mas Deus, de fato, Ele perdoa, mas que a sua causa será cobrada, aí isso vai ser. Porque Deus, Ele vai cobrar, Ele vai requerer de você as suas atitudes. Aonde Ele te colocar, seja na faculdade, porque Ele quer que a gente seja uma bênção. E ser uma bênção muitas vezes dói. Obediência e submissão. O Senhor, Jesus, deve ser prioridade nas nossas vidas. Abraão, ele foi um homem sujeito à obediência e à submissão. Ele não tinha conhecimento. Os pais dele não eram católicos igual meu pai, minha mãe era, que falava.
que rezava o Pai Nosso, que guardava lá os dias do calendário católico. Não. Eles ofereciam sacrifícios para a deusa. Eles tinham uns momentos dele com a deusa. E ele ouviu e foi. Quem é uma bênção também é ricamente abençoado. Lá em Deuteronômio vai falar sobre essas bênçãos decorrentes da obediência. Deus ele vai nos fazer prosperar, porque está condicionada a promessa dele. Se você ouve a voz do Senhor hoje, nessa noite, ou se você ouviu no decorrer da semana o Senhor falando com vocês, não endureça o coração de vocês. Amém. Busque no Senhor, tente entender o que o Senhor quer de vocês. Amém. Tenta mudar esse roteiro, sabe? O trajeto. Ora, se for a mudança de trabalho, ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Se é mudança de comportamento, de atitude, se é um vício, irmãos, Deus é poderoso. Amém. Só não guarde isso, porque você pode ser cobrado disso e envergonhado também. E Deus não quer. Deus quer que a gente seja bênção. Ele tem nos preparado para isso. Ele tem buscado nos capacitar para isso. E nós alcançamos sim essa bênção, né? Assim como o Senhor ele revelará o nosso caráter, né, dentro das nossas ações e atitudes, muitos de nós não têm se assemelhado a nada com Cristo, com as nossas atitudes, com a nossa nobreza, a nada. E muitas vezes a gente quer receber de Cristo coisas que nós nem buscamos nos parecer. A gente quer viver a nossa fé da maneira que nós desenhamos que ela tem que ser. Deus é que tem que esperar. Deus é que é limitado, não eu. Eu faço do meu jeito. Então a gente deixa que Deus governe a nossa vida para nós mesmos governar e diz que assim é a vontade do Senhor, porque a gente prega para nós mesmos muitas vezes o engano. Por que isso? Porque muitas vezes a gente coloca desculpas naquilo que Deus chama a gente para fazer, não quer sair do nosso conforto, da onde nós estamos, colocando essa desculpa, e a gente diz que é o Senhor que está movendo daquele jeito que o Senhor quer. Que se o Senhor quisesse, Ele fazia alguma coisa, as coisas não vai cair do céu. Deus não trabalha com gente com coisa parada. Deus não gosta de preguiçoso. Deus trabalha com pessoas que se movimentam. Deus, Ele dá pra gente, é o que eu falei para vocês a princípio. Ele só quer o coração disposto. Ele tem tudo para acrescentar. Glória a Deus. Em nossos dias, em nossa vida. Deus tem tudo para acrescentar. E Jesus Cristo, a promessa de Abraão aqui, se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Romanos 8:32. Porque aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas essas coisas? A sua vida financeira pertence a Deus. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a sua agenda também pertence a Deus. Deus permite que você pense que você manda em você. E Ele vai te dando corda e você vai tropeçando. Mas eu vim aqui para dizer, meus irmãos, que Deus quer que vocês sejam uma bênção para o reino dEle. Que vocês possam acrescentar, ajudar isso aqui, alargar, crescer, impactar essa comunidade no Jardim Novo Horizonte. Tem igrejas sérias também ao redor, sabe? Que podem unir força, que podem ter um trabalho para alcançar ainda mais vidas neste lugar. Deus, Ele só quer um coração disposto. E às vezes, irmãos, a gente espera muito o direcionamento do pastor. E esse direcionamento muitas vezes não vai vir dele. Ele também está aqui esperando um coração voluntário. E falou, pastor, eu tenho orado, eu tenho sentido isso. Será que o Senhor poderia me orientar se esse caminho será um caminho de bênção? Será que se eu fizer isso vai edificar a igreja, o corpo de Cristo? Né? Se isso aí pode acrescentar? Porque é isso que Deus quer na nossa vida, meus irmãos. Que a gente faça parte do corpo, que a gente seja corpo, que a gente viva por essa fé mútua, ligadinho, mas todo mundo trabalhando, cooperando uns com os outros. Amém. Não estamos bem? Vamos orar, chama o irmão, sabe? Tenha esse compromisso de ter 1 ou 2 irmãos que você tem mais proximidade. Pega uma semana e fala, essa semana eu estou passando por
isso, vamos orar nesse sentido. E você, sabe, tenham isso para vocês fortalecer uns aos outros, porque os dias são maus mesmo, e virão tempos mais difíceis que esse. E concluindo aqui, eu falei para vocês sobre essa questão de zona de conforto. Eu passei praticamente mais de 10 anos tentando se preparar para entender onde Deus queria me colocar e colocar as coisas acontecendo. Só que eu não enxergava as coisas acontecendo. Eu achava que não estava acontecendo. E elas estavam. Na esfera espiritual, né? Na esfera física, elas já estavam, mas eu não conseguia. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor, as coisas estão acontecendo e a gente não consegue enxergar. A gente às vezes precisa mesmo do chacoalhão. E para que a gente possa alcançar as bênçãos do Senhor que são condicionadas, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Amém. Precisa crer de todo o coração. Aleluia. Precisa ter fé. Precisa ter atitude. Precisa sair do lugar que você se encontra. Precisa se movimentar. Precisa chegar no local. Porque o destino só quem vai mostrar é Deus. O porvir, o amanhã pertence a Ele, não a nós. Basta cada dia seu próprio mal, basta cada dia a gente viver um dia de cada vez. A gente hoje está inserido numa sociedade do cansaço. Desde a pandemia, foram tantas promessas para Deus. Deus está vendo as nossas promessas, né? Se elas se cumprem, se elas são vazias, né? Deus conhece, porque Ele conhece o intento do nosso coração. Foram várias promessas, e aí quando a vida voltou ao normal, as pessoas tinham sido sucumbidas emocionalmente, porque elas viveram opressões e pressões desse mundo, com essa tal Covid-19, que ao invés delas correrem para os pés de Jesus e pedir: irmãos, eu só tomei a vacina, eu não sou contra, tá? Picada, eu não sou mesmo, o pessoal da área da saúde, eu não estou falando contra, não sou contra, mas tudo tem um propósito, e eu não senti de tomar. Eu só tomei porque a gente tinha um compromisso pastoral no estado do Ceará. E se eu não tivesse aquela carteirinha, eu não entrava no avião. Então eu fui lá orando, repreendendo aquele líquido, que ali não fizesse efeito em mim, como aquela víbora não fez na mão de Paulo, sabe? Eu fui orando dessa vez, porque nós somos filhos do reino. E ali eu fui vendo que nós estamos presos, tem governos poderosos, nós estamos presos pela opressão desse mundo, porque o mundo jaz do maligno, e a gente que lute para sobreviver nesse mundo, com as armas espirituais, porque essas aqui que a gente tem usado humanamente não vão servir para nada. E ali fui, viajei, e Deus foi mostrando. Ali eu fui começando a ter um discernimento do que o Senhor queria de mim, o que Deus queria da minha vida, e eu já vivendo ela, tá? Mas eu não enxergava. E Deus foi dando chacoalhões e chacoalhões, e foi passando o tempo, e eu fui me desarmando, e fui conseguindo fluir. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque sentar e ver as coisas acontecer é muito bom, mas fazer parte dela é muito melhor. Fazer parte dela te aproxima de Jesus, te faz ser semelhante a Ele. Se aproximar dela te faz ter um coração piedoso, misericordioso, te faz começar a mudar, transformar a tua face, você ser mais parecido com Jesus. A promessa Abraão não viu, mas o Filho de Deus veio, da descendência dele, e que se cumpriu o texto mais importante da Bíblia, que é Gênesis 3,15. Se cumpriu em Jesus Cristo. E aí Deus continua contando conosco. Ele deixou os discípulos e tudo isso que a gente vive e ouve até os dias de hoje. Para quê? Para a gente só ouvir? Não. Para a gente fazer parte, trabalhar no reino, trabalhar nessa comunidade, servir os nossos irmãos, honrar, dar honra e ser honrado. Muitas vezes a gente não sabe receber, mas às vezes Deus também quer nos honrar, quer nos mimar com alguma coisa. Mas que Deus possa, nessa noite, de alguma maneira, falar no seu interior. Não tenha medo. Se você precisar sair desse lugar, que muitas vezes a gente fica pedindo sinais para o Senhor. Eu também era assim, eu ficava pedindo sinais. Senhor, me manda um sinal. Tenha ousadia, porque importa você confiar nas promessas de Deus, viver para Deus e ter uma vida com Deus. Também não adianta você falar: essa palavra é para mim, mas sua vida, seu relacionamento com Deus está em ruína. Não adianta.
Porque as promessas de Deus ela é condicionada à obediência e à submissão. Se não tiver obediência, se não tiver submissão, de nada vale. Então, analisem, orem ao Senhor, peça direção. Amém, meus irmãos? Se vocês creem assim como Abraão, Deus vai desafiar vocês a ser uma bênção. E eu tenho certeza que serão. Porque eu sei que esses pastores que vocês têm, o Senhor, essa madrugada, colocou fortemente no meu coração. Vocês vão para um lugar que vocês nem sentem que merecem. Você fala, eu não mereço isso. Deus vai colocar vocês em terra que vocês nem imaginam que chega eu. São promessas condicionadas. Ele faz porque Ele é Deus, Ele é nosso Pai. Amém. Então, o que eu queria pedir para essa amada igreja, se comprometa com pastores de vocês, pastor Marcelo, se comprometa, irmão, vamos unir força. O reino tem lugar para todo mundo. Eu estava gostando de não fazer nada, mas Deus falou que eu estava impedindo o crescimento da igreja. Você sabia? Eu não fazer nada, eu impedi o crescimento da igreja. Como assim? Senhor, eu oro, eu estou orando, eu estou ali, né? Uma incentivadora de talentos, que é uma coisa que eu acho linda, gente. É a igreja ter oportunidade, os talentos serem desafiados, né? A trabalhar, a fazer parte da obra. Mas o que eu quero dizer para vocês, se comprometa com seus pastores. Amém. Porque o Senhor tem preparado algo muito grande para eles. E vocês sentirão saudades. Ele enviará outro, cada um aqui vai ter um destino, uma hora. Deus vai soprar, porque a vida de vocês pertence a Deus. Mas essa igreja aqui, ela vai continuar. A vinde adoremos é do Senhor. E ela se manterá e outros virão. Porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja não é do pastor Wallace, da pastora Eve, não é do pastor Marcelo, a igreja de Jesus Cristo. Ele traz, ele envia, ele prepara, mas ele só trabalha se o coração for disposto. Às vezes a gente está preso no nosso vício, a bebidinha, coisinhas assim, né, pecadinhos, né, pecados, coisas que a gente sabe que se a gente mudar aquela atitude nossa, as bênçãos de Deus vai nos alcançar. Não se permita se transformar, meus irmãos, é bom demais ser uma bênção, para que você seja esse canal, como pastor de vocês. Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente tem esse exemplo bíblico, mas Deus nos deu de presente. Seja, pois, imitadores do pastor Wallace, pois ele se esmera, ele sangra para se parecer com Cristo. Seja, pois, imitadores da pastora Wallace. Gente, Jesus, ele foi ser humano como nós. Ele bate um papo, ele fala, sentiu fome, sabe? Eu vejo ele muito mesmo, pastor, como o detioso. Sabe aquele relacionamento de amigo? O Senhor é seu amigo. Amém. Ele se importa com você. Se importou tanto que ele deu filho, não poupou o filho dele, para que eu e você chegássemos num destino certo, num destino que ele já escreveu. Vocês creem na palavra de Deus? Como arma absoluta, né? Para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa meditação. Então, se vocês creem na palavra de Deus, vocês creem em Jesus Cristo, creem? Ele também falou que eu e ele sejam um, Pai. Ele orou, Senhor, para que vocês se pareçam com ele, para que vocês e ele sejam um. Aos novos convertidos, tenho certeza que os pastores têm preparado vocês. Não será fácil, mas será muito prazeroso. E a nossa chegada será certa. Mas não vai ser fácil os desafios. Estejais preparados. E a igreja tem um compromisso de cobrir esses novos irmãos, de inserir, de ensinar, de ser pacientes uns com os outros, para que eles possam crescer fortalecidos no Senhor, assim como vocês têm crescido. Pastor Wallace falou que vocês são uma igreja madura, então eu fiquei bem à vontade de falar, porque uma igreja madura entende que a vontade de Deus não é a nossa. A minha vontade é que eu tenho um marido que ele é muito capaz no Senhor, para a glória de Deus. E vocês sabem como eu me desgasto, falando, Senhor, conserva o cérebro do meu marido, conserva o cérebro do meu marido, Senhor, conserva o coração dele. Gente, Senhor, existe um temor, o temor é de Deus não ter o cérebro dele na velhice igual é nos tempos atuais. Eu oro muito por isso, porque é lindo de ver
o ministro, o homem de Deus que tem chamado para a palavra de Deus, esse pastor ele fala numa profundidade espiritualmente, né? Uma leveza tão grande, uma simplicidade tão grande. Ele vai lá no âmago da gente, na ferida, põe o dedão lá, assim, mas tão leve que você sai assim, você fala, meu Deus, uau, que foi aquilo. E é isso, irmãos, é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer usar as nossas vidas para falar profundamente naqueles, mas tem uns pequenos começos como o meu, que o Senhor tem soltado aí, para testemunhar alguma coisa que Ele tem feito na minha vida, nem que seja, né, as coisas, pontos negativos, para que amanhã ou depois eu chegue aqui e fale, irmão, vocês lembram lá? Então hoje eu trouxe isso aqui para vocês, como vale a pena fazer parte do reino. Amém, meus irmãos? Então, eu queria que os irmãos pudessem ler junto comigo lá em Efésios 1. Vocês são uma bênção, meus irmãos. Vocês já são abençoados. E os dias de vocês já foram todos escritos. Amém. Independente das suas escolhas, nós aconselhamos com as Sagradas Escrituras. Se há um caminho a escolher, escolha o caminho da retidão, escolha o caminho que te aproxime do sagrado, escolha o caminho que te aproxime do relacionamento. Irmãos, a vida com Deus e a disciplina da fé, da obediência, é igual à saúde, é igual aos estudos. Se você for para a faculdade, você não se forma. Vai precisar de uma disciplina, vai precisar de um esforço. É igual à minha saúde. Se eu não parar de tomar leite e comer pão, a minha tendência é morrer. Porque eu estou afetando os meus nervos. Então eu estou alimentando o meu corpo à morte. Então o que é que eu preciso? De disciplina. E o que a disciplina nos traz? Tira a gente da zona de conforto. Você vai fazer tudo que você não gostaria. Tudo que você não gostaria, você vai fazer. Até que você aprenda a gostar e amar aquilo que você faz. E meditar na palavra de Deus e a oração, meus irmãos, é assim também, tá? Não é fácil ser cristão, não é fácil ser crente, não é fácil chegar em alguns lugares, não é fácil uma bênção, mas nós precisamos lutar contra a nossa carne e disciplinar o nosso espírito, que a gente precisa buscar, e Ele vai nos dar força. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece o desejo do seu coração. E é Ele que leva a Deus com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar. A gente não sabe pedir nem o que é bom. Só Deus sabe o que é bom para nós. Ele é que acrescenta o querer e o efetuar de acordo com a boa vontade dele. Não é o que eu quero, não é muitas vezes o que a gente almeja, deseja. É muito legal, às vezes, os nossos planos. Mas vale mais os planos de Deus para nós. Amém. Amém? Vamos orar. Vamos ler agora a palavra aqui no versos 3 do capítulo 1 de Efésios. Pode ler cada um na sua versão, tá, meus irmãos? Em voz alta, tá? Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Vocês são bênção. Às vezes, por que está faltando? Às vezes é uma mudança de atitude que está faltando, só para vocês receber aquilo que vocês têm almejado há tanto tempo do Senhor. Às vezes é uma atitudezinha, é um passo que você dá, já vai fazer diferença. Às vezes, um pãozinho a menos que eu como me ajuda a não inchar meu estômago. Então, às vezes, uma coisinha que você faz se torna bênção para a sua vida. Então, tem que buscar do Senhor para que vocês venham fluir, que vocês venham obedecer, que vocês sigam esse caminho. Se for 1.850 quilômetros que vocês ainda vão de andar, não se preocupe, mas tente buscar ser esse exemplo de fé e constância na presença de Deus. Porque ser maduro, né, precisa de uma constância, precisa estar sendo alimentado. Então, busque o Senhor, ore ao Senhor. Né, eu sou grata demais, assim, por tudo que o Senhor tem feito, porque Ele faz além de mim. Eu não mereço um terço das coisas que eu recebo, porque eu conheço a mulher que eu sou, assim como você conhece quem você é de verdade. Às vezes a gente tem muito pouco tempo uns com os outros, mas só quem convive com a gente sabe e pode descrever quem somos verdadeiramente. E o nosso Pai sabe. Então eu tenho certeza que Ele tem prazer em abençoar a vida de vocês. Quero aqui agradecer a minha oportunidade, que Deus venha abençoar, fazer vocês prosperar, né, conforme
conforme o estágio de vocês, né? Porque Paulo, quando ele orava conforme a fé de cada um, né? E assim eu profetizo sobre a vida de vocês, conforme a fé de cada um de vocês. Que vocês possam alcançar os objetivos de Deus para a vida de vocês, sem ter impedimento. Que o Senhor venha falar de forma estrondosa ao coração de vocês, para que vocês não venham ter dúvida da chamada de Deus para a vida de vocês. Porque vocês são bênção do Senhor nessa terra. Vocês hão de alcançar nações em nome de Jesus. E Deus nos fará prosperar, porque Ele é dono de todas as coisas. Vocês não precisam mendigar o pão. O pão vivo que desceu do céu, Ele está a porção de cada dia na sua casa. O que o Senhor só quer é um coração voluntário, um coração disposto e um coração pronto para receber. Se você crer, meus irmãos, vocês vão ver a glória de Deus na vida de vocês, no lar de vocês, no trabalho de vocês, na sociedade. Vocês, cada dia, meus irmãos, vocês possam se assemelhar, ter a nobreza e a compaixão de Jesus Cristo, viu? Eu declaro as bênçãos do alto sobre a vida de vocês abundantemente, que assim como o Senhor fez com Abraão e fez também com os nossos irmãos apóstolos, né? Ele venha usar a vida de vocês poderosamente, com poder e glória, que as mãos de vocês sejam abençoadas ao tocar, que a oração de vocês tenha o poder de curar, o poder de clamar e repreender, porque foi isso, Deus, na pessoa bendita de Jesus, deu toda a autoridade, e vocês têm essa autoridade, meus irmãos. Ser tu uma bênção, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Preciosa, né? Muito profunda também. Eu creio que foi um banquete, né? Uma feijoada. Creio que é um alimento para continuar suprindo por muitos dias, né? Que a gente possa meditar nisso que foi dito. A palavra através da nossa querida pastora. E glória a Deus, né? Nós somos muito abençoados. Irmãos, nós passamos um pouquinho do horário, peço a sua paciência, porque a gente não tinha no nosso cronograma essa homenagem, né, aos pastores, e diante disso nós precisamos falar, então esse tempinho a mais aí vai passar, mas agora a gente vai para o batismo. Nós tivemos uma direção de Deus no meio de um dos cultos, a gente não tinha ainda pessoas, como eu disse, uma igreja, né, de bairro, às vezes a gente tem que garimpar, né? Mas a gente tem um compromisso de não obrigar ninguém. A gente conversa antes, conversa às vezes quando é jovem, conversa com os pais, para saber se aquela pessoa tem uma convicção do batismo, amém? Mas recebemos uma direção para marcar o batismo no dia de hoje, e durante a semana 2 pessoas se posicionaram, glória a Deus, amém? E nós entendemos que batismo é algo de Deus com uma pessoa. A instituição pode até dar um curso de batismo, pode até dar orientações, aqui nós fazemos, mas nós entendemos que se alguém optou, desejou, nós entendemos que essa decisão é da parte de Deus. Amém. E como foi dito pela pastora Carla, às vezes a igreja tem uma pressão sobre o novo convertido. Agora você se batizou, agora você não pode isso, agora você não pode aquilo. Vamos mudar essa frase e vamos apoiar os novos convertidos, dizendo: estamos juntos, é um novo caminho, um caminho de vida, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E se um dia você tiver dificuldade, estarei aqui para orar por você. Amém? Essa é uma igreja que ama. Essa é uma igreja que é dirigida pelo Espírito. Aquela igreja que tem pessoas prontas para apontar o dedo é uma igreja dividida, sem direção de Deus, sem amor, vazia. Amém? Mas nós somos cheios do Espírito. O amor de Deus está em nós, derramados pelo Espírito, e nós conduziremos novas vidas à presença de Deus e cuidaremos dessas almas de forma especial, bem cuidados, amém? Então eu quero chamar os irmãos do louvor.